Fala galerinha, beleza? Pessoal, então dando continuidade aí ao assunto que a gente está trabalhando, resolução de problemas, né? Grandezas diretamente e inversamente proporcionais, a gente tem que fazer uma breve pausa para relembrar algumas coisas que a gente viu lá no Ensino Fundamental 2. Uma das coisas essenciais, eu vou dizer que é essencial mesmo porque dentro de concursos como o Enem e vestibulares que vocês vão fazer, um assunto que é extremamente abordado é esse aqui, ó, regra de 3, né? O que é regra de 3? Lá no ensino fundamental vocês aprenderam que regra de 3 é eu relacionar algumas grandezas de modo que se eu conhecer 3, no caso de uma regra de 3 bem simplesinha, eu conhecendo 3 dados do meu problema, eu consigo calcular o meu quarto, né? Existem pessoas que dizem regra de 3 é multiplicação cruzada, e é mais ou menos isso mesmo, tá? É mais ou menos essa a ideia. Quando a gente pega um problema de regra de 3, você vai ter que resolver a sua multiplicação cruzada. É que existem alguns pequenos detalhes na resolução que a gente tem que tomar o cuidado, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. O primeiro fato é que, quando eu falo em regra de 3, eu consigo separar em 2 tipos de regra de 3. Regra de 3 simples, regra de 3 composta. Qual que é a diferença da regra de 3 simples para a regra de 3 composta? A regra de 3 simples, você vai lidar apenas com 2 grandezas. Na regra de 3 composta, isso aí já não é uma obrigação, tá? Você vai trabalhar com mais de 2, você vai trabalhar com 3, 4, 5. Tá, professor, e como é que eu vou saber com quais grandezas trabalhar? Você vai descobrir com qual grandeza você vai trabalhar na leitura do problema, na contextualização e na interpretação do exercício que o vestibular está te propondo, tá? E assim, eu vou ser bem sincero, esse tipo de questão cai todo ano. A gente até considera dentro da estrutura de conteúdo, regra de 3 é um conteúdo que a gente chama de lógica matemática. Tem aluno que fala para mim, professor, eu resolvi por lógica. E na verdade, a hora que ele vai me explicar a resolução que ele utilizou uma regra de 3. Ele fez de cabeça uma regra de 3, né? Ele fez os cálculos iguais à regra de 3. Ele só não montou a estrutura da regra de 3. Ok? Então a gente vai discutir um pouquinho a respeito da regra de 3 para a gente poder resolver os problemas que vão ser contextualizados para nós, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre regra de 3. Primeiro simples e depois composta. Então, falando um pouquinho sobre regra de 3 simples, tá? O que a gente já sabe a respeito dela? Quando que a gente usa ela? Quando nós temos 2 grandezas. Tá, e quem são essas grandezas? Quem são as grandezas que vão ser utilizadas? Não sabemos. Isso cada problema vai determinar pra gente, tá? A contextualização utilizada é que vai dizer, olha, você vai usar essa e essa grandeza, tá? Então, regra de 3 simples tem esse conceito de ter apenas 2 grandezas, ok? Vamos falar um pouquinho sobre a regra de 3 simples ainda, em como formular, como montar, né, como construir a sua estrutura de resolução. Ideia básica da regra de 3 simples é você trabalhar com uma ideia de colunas, tá? Ideia de colunas. Como assim? Eu vou virar um pouco aqui. Deixa eu aqui. Eu vou fazer assim, ó. Grandeza 1 e grandeza 2. E essas 2 grandezas podem ser velocidade e tempo, velocidade e distância, como a gente citou, número de homens e tempo, número de máquinas e dias. Isso quem vai dizer é o problema, tá? Quem vai construir essa ideia pra gente é o texto. E aí eu consigo relacionar esses dois da seguinte forma. Eu leio o texto e falo, opa, da grandeza 1 eu tenho lá que o A da grandeza 1 tá
para o B da grandeza 2, assim como C da grandeza da grandeza 1, tá? Para algo da grandeza 2 que a gente não conhece. Então eu conheço A, B, C, mas eu não conheço o X, e ele quer calcular o X. Como eu faço para resolver? E aí é que está o detalhe. Eu falei para vocês lá no comecinho, né? Na primeira aula depois da superação, quando a gente fez uma abordagem de início de semestre, eu já falei um pouquinho sobre grandezas. Quando você chega nesse ponto aqui, você para, opa, beleza, construir a tabela. Não sei se vocês conseguem ver que isso aqui tem duas colunas, grandeza 1 e grandeza 2. Se eu quiser colocar isso em uma tabelinha, não tem problema nenhum, eu posso colocar as grades da tabela aqui, tá? Mas antes de sair resolvendo, professor, agora é só multiplicar cruzado. Não é simplesmente multiplicar cruzado. Não é eu pegar, agora A vezes X igual a C vezes D. Porque antes de fazer esse passo, eu preciso analisar o problema. Eu preciso analisar a grandeza 1 e a grandeza 2. Eu preciso conseguir dizer, a grandeza 1 e a grandeza 2, elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Porque se elas forem diretamente proporcionais, eu resolvo de um jeito. Se elas forem inversamente proporcionais, eu resolvo de uma outra forma, ok? Então, eu preciso ter esse primeiro cuidado. Eu posso montar as colunas, posso deixar do jeitinho que a gente tem aqui, mas antes de simplesmente resolver, eu preciso analisar, tá? Ok, vamos trabalhar com as duas hipóteses, né, de ter grandezas diretamente proporcionais, assim como também grandezas inversamente proporcionais. Primeiro caso, tá? Eu vou trabalhar um giz rosa, acho que aparece para vocês que é um giz rosa, né? Eu vou trabalhar grandezas diretamente proporcionais. Se as minhas grandezas forem diretamente proporcionais, e lembrando, o que são grandezas diretamente proporcionais? Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Quando uma diminui, a outra também diminui. Olha só a sacada. Se eu comparo aqui do A para o C, do A aumentou aqui para o C, se for diretamente proporcional, do B para o X também tem que aumentar. Então, se eu achar um valor de X menor do que o B, eu já sei que eu errei, tá? É uma dica de eu poder analisar. Analisa a resposta que você obteve. Isso é muito importante. Então, se eu tenho grandezas diretamente proporcionais, a resolução desse tipo de exercício, aí sim, é simplesmente multiplicar cruzado. Multiplicar cruzado, tá? O que a gente pode falar? Eu posso falar que A vezes X é igual a B vezes C. Quando que eu posso falar isso? Quando eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Beleza? E aí talvez você esteja pensando assim, né? Eu espero que vocês pensem um pouco a respeito disso. Apesar de que é um conteúdo que vocês já manjam muito. Beleza, professor? Isso é quando é diretamente proporcional. E quando for inversamente proporcional? Pera aí. Então eu vou fazer de verde. Quando for inversamente. E aí eu quero fazer um contraponto rapidinho de que eu conheço alguns professores, e olha que não está errado isso, ok? Cada professor tem a liberdade para querer mostrar para o aluno como ele vai resolver os seus problemas. Mas eu já vi duas formas de você explicar para o aluno como que você resolve grandezas inversamente proporcionais. Então eu quero te dar uma ideia, ok? De como eu prefiro. Mas não quer dizer que você tem que resolver da minha forma. Eu primeiro vou começar com a ideia dos outros professores. Eu já vi professor falando assim, olha, na inversa, com grandezas inversamente proporcionais, multiplica com a do lado, A vezes B igual a C vezes X. Não está errado, não está errado. É essa a ideia, a multiplicação são desses termos mesmo. Só que eu gosto de falar da seguinte forma, e aí fique livre para fazer da forma que você quiser. Eu digo que nas grandezas inversamente proporcionais, eu preciso inverter. Inverter o quê? Uma das colunas. Qual coluna? Tanto faz. No final das contas vai dar a mesma multiplicação. Então eu posso pegar, eu quero inverter a grandeza 1, ou eu quero inverter a grandeza 2. Tanto faz, tá? Então escolhe uma delas, eu vou escolher grandeza 1, tá? Então a grandeza 1 eu vou inverter. Como assim? O A que está em cima vai para baixo, o C que está embaixo vai para cima. Vai ficar o C aqui e o A aqui. E aí sim, depois que você inverteu, já que elas são inversamente proporcionais, a gente faz a multiplicação cruzada.
Multiplicando cruzado, a gente tem que C vezes X é igual a A vezes B. Ah, professor, eu gosto de fazer nas laterais. Esquerda para direita. Não tem problema, tá? Vai chegar no mesmo resultado. Então é assim que a gente resolve uma regra de 3 simples, ok? Regra de 3 simples. Duas grandezas, monto as colunas, analiso se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, para daí poder fazer a parte de você multiplicar cruzado, ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre regra de 3 composta. Meio brilhoso ali, mas vamos assim mesmo. Regra de 3 composta. Vamos lá. A principal característica para uma regra de 3 composta é a diferença principal, né, da regra de 3 simples para composta é o quê? A gente vai ter mais de duas grandezas, tá? Mais de duas grandezas. O processo de resolução dentro da regra de 3 composta também tem duas formas de a gente pensar, tá? E aí vai também de professor para professor. Eu vou dizer que quando eu era estudante eu enxergava de uma forma que eu gostava de resolver. Me tornei professor e eu passava da forma que eu gostava, tá? Mas hoje em dia eu vejo que muitas vezes a gente precisa de tempo, né? De tempo. Então, para ganhar tempo a gente utiliza uma forma mais rápida, tá? Uma forma mais rápida. Então vamos falar um pouquinho sobre regra de 3 composta. Eu preciso de mais de duas grandezas, tá? E o passo principal, o primeiro passo, vamos dizer assim, não o principal, é igual ao da regra de 3 simples, que é o quê? Formar as colunas, tá? Formar as colunas. Então, pessoal, eu vou formar as colunas aqui para a gente poder discutir, igual a gente discutiu a regra de 3 simples, tá? Novamente, eu não vou citar quais são as grandezas, eu vou chamar de grandeza 1, grandeza 2, grandeza 3, vou trabalhar com 3. Por acaso, professor, e se tiver 4, 5? O raciocínio é exatamente o mesmo, tá? Então vamos lá, eu vou chamar aqui grandeza 1, grandeza 2 e grandeza 3. São as três grandezas, pode ser velocidade, distância e tempo, pode ser número de máquinas, dias e número de peças construídas, tanto faz, isso aí é indiferente, tá? Então o primeiro passo é você encontrar dentro do seu texto quais são as grandezas que são trabalhadas. Deixa eu já fazer uma observação. Muitas vezes a gente lê o problema e dentro do texto parece que tem três grandezas, e realmente tem. Só que o texto, ele deixa, apesar de ele citar essa outra grandeza, ele deixa bem claro que, olha, essa grandeza é constante. Se eu tenho uma grandeza constante, como eu falei para vocês lá na primeira aula, você não precisa trabalhar, né, com essa grandeza. Então, professor, olha, nesse problema tem três grandezas. Preciso trabalhar com os três? Depende. Se eu tiver uma constante, não. Então, elimina aquela que é constante e trabalha somente com as duas que sobraram, tá? E aí vai virar uma regra de 3 simples. No caso aqui, a gente está considerando, então, que eu tenho três grandezas, e essas três grandezas, dentro do meu problema contextualizado, elas vão ser alteradas, ou vão ser substituídas, né? Ou vão... Como é que a gente pode chamar? Vão ser alteradas dentro da situação, problema que ele vai criar para a gente. Tá? Então, novamente, eu não vou colocar valores, eu vou dizer, olha, a grandeza 1, grandeza 2, grandeza 3, tem A, B, C, D. Ele entenda que as letras que eu vou colocar aqui, A, B, C, D, são números, né, que representam alguma coisa dentro da contextualização desse problema aqui. Então, vamos supor que o que ele quer saber desse problema é alguma coisa sobre a grandeza 3. Então, ele vai dar pra gente assim, ó, olha, a grandeza 1, ela se relacionava com a grandeza 2 e com a grandeza 3. E ele vai falar, olha, com tantas máquinas, trabalhando tantas horas, fazia tantas peças. Ele deu essas informações, A, B e C. E aí ele continua. Então, eu tenho lá D máquinas, trabalhando não sei quantas, E horas, né?
quantas peças ele vai formar. Pronto, eu construí as minhas colunas da minha regra de 3, para eu poder resolver a minha regra de 3. E aí agora como é que eu faço a construção do exercício? Tá? Diferentemente da regra de 3 simples, eu vou dar aquela que vai ser mais rápido, tá? E diferentemente da regra de 3 simples, eu não vou ficar analisando tudo de uma vez só, tá? E também não preciso ficar inverso, direto, com todos. Eu conheço gente que acaba querendo analisar tudo no começo. Então, a minha sugestão é a seguinte. Eu vou montar o jeito de resolver da seguinte forma. Primeiro passo, venho aqui na grandeza onde está o meu x, a minha incógnita, o valor que eu quero descobrir. E eu copio exatamente do jeito que está lá. C sobre x. Quem você vai pôr aqui do lado do c sobre x, agora sim, você vai comparar todos com a grandeza 3. E o que vai acontecer? Eu vou colocar dois casos aqui, tá? Comparei com a grandeza 1. Vamos supor que com a grandeza 1, a grandeza 3 seja diretamente proporcional. Se a grandeza for diretamente proporcional, e repare que eu só estou analisando com a 3, ok? Grandeza 1 com a grandeza 3, diretamente. Eu vou colocar exatamente na mesma ordem que aparece. Eu vou colocar na ordem, eu coloquei C sobre X, então aqui vai aparecer A sobre B. Ó, A sobre B. Grandezas diretamente proporcionais. Ok? E aí eu vou continuar agora, vou procurar o outro, né, a outra grandeza. Vou multiplicar. E aí agora eu vou analisar a grandeza 3 com a grandeza 2 para tentar entender, essas grandezas são diretamente e inversamente. Vamos supor que grandeza 2 e grandeza 3 sejam inversamente proporcionais. O que eu vou fazer? Eu vou inverter a minha fração. Então eu tenho B sobre E aqui, vai ficar o quê? E sobre B. E sobre B. Como é que eu vou fazer para resolver? Você tem um produto de frações, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, e depois multiplica cruzado. Toda vez que eu tiver fração igual fração, faz a multiplicação cruzada que vai dar boa. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí as ideias, né? Caso tenha ainda ficado alguma dúvida, eu espero que você faça a sua pergunta, espero que você tenha a liberdade de me perguntar e tentar entender de uma forma melhor. Beleza? Pessoal, um grande abraço. Vamos fazer exercícios, né? Até mais.